3 dias. Conmebol, Libertadores, Campeonato Brasileiro, séries de filmes, tudo isso. Conseguiu chegar, ou conseguiu ter um pouquinho mais de tranquilidade do meio campo para frente, ele chegou nas laterais, fez cruzamentos, mas é que faltou um pouquinho mais de qualidade. Mas o time do Corinthians não consegue jogar, não conseguiu jogar, só jogou no segundo tempo, por quê? Entre o Cantígio, eles se alternam, né? O Cantígio e o Vera, muitas vezes, mas você tem uma melhor saída de bola, porque o Cantígio... É a primeira vez que o Cantígio entra, o jogo contra o Pedrão, Liverpool, né? Foi o Liverpool? Sim, a qualidade... Com o Rony, mesma ideia. A qualidade de jogo é melhor, flui melhor. Hoje em dia, hoje o futebol que se joga, o primeiro volante, o que fica na frente da zaga, é o responsável. Sim, é o responsável que tem que saber, ele tem que saber jogar, porque muitas vezes ele vai ser o cara que vai ditar o ritmo do jogo. É ele que vai ditar o ritmo do time, né? E o Rony tem as suas limitações. O Rony, ele é um ótimo jogador para marcar. Mas o ano do Rony estava bom, não estava não? Tá bom, mas assim, são funções, William. Né? São funções. Se você precisar fechar o time, tá jogando, tá ganhando de 1-0, ou tá 0-0, sofrendo uma pressão do time adversário fora de casa, preciso fechar o meio campo, tá bom, então eu fecho com o Rony ali. Agora, quando eu preciso jogar, você tem que ter jogadores que tenham a versatilidade, além de saberem marcar, mas tem que saber jogar também, né? E quando você fica com a bola, você se desgasta menos. O time do Corinthians, quando entra o Cantígio, essa bola começa a chegar nos pés do Vera, nos pés ali do Matheus Araújo, começa a chegar nos pés do próprio Fagner, pelos lados do campo, e o time consegue jogar. Então, assim, eu não vi essa intensidade toda que o Fernando, o Lázaro está falando. O Corinthians muito lento no primeiro tempo, muito lento para fazer essa bola chegar e não conseguia. Aí toma chutão lá na frente para o Roger e para o Yuri se virarem ali contra 2, 3, às vezes 4 jogadores. De novo, eu acho que o Fernando tem que acelerar esse processo de entendimento. Tem que entender que dentro de casa você tem que ter uma postura, fora você tem que ter talvez a mesma postura, dependendo do jogo. Mas como é que acelera isso? Porque a gente já está em... De hoje, abril? 17 de abril? 17 de abril, hein? Acertando nas escalações, especialmente em algumas posições. Se você não tem o Renato Augusto, você precisa de alguém que tenha qualidade na saída de jogo. Porque quando tem o Rony e o Renato Augusto, o que o Renato faz? O Renato volta lá atrás, pega a bola dos caras e vem ditando o ritmo. Então, assim, para você, quem é essa qualidade na saída de jogo? Quem é o cara? Eu acho que o Vera tem que jogar ali. Vera, e eu não sei a situação física do Maicon. Então, para mim, o meio-campo seria Vera ou Cantígio, Vera e Maicon. Para você ter jogadores que possam fazer o meio-campo. Se não tem o... Então é Vera, Maicon e Paulinho, talvez, porque o Paulinho faz uma movimentação de abrir espaços. O Paulinho não é mais um segundo volante, ou o cara que, como gosta de falar, o Pedro... O que você prefere, o Cantígio ou o Paulinho? Se o Maicon estiver bem, eu prefiro Vera, Maicon e Paulinho. Tá. Porque, como eu estou falando, você tem as variações táticas, porque cada um tem uma característica e você preocupa a equipe adversária. Se você colocar 3 jogadores com a mesma característica, você não vai conseguir sair jogando. Você não consegue jogar, você não consegue distribuir o jogo, você não consegue ter o controle do jogo. Você precisa ter essas variações para você mudar nas movimentações. Movimentação do Paulinho, o que é? Ele vai puxar o jogador. Então ele puxa um jogador, abre um espaço, aí vem talvez o Fagner, vem talvez meu Deus, que jogou aberto pelo lado esquerdo, que veio de São Bernardo. O Barleta fecha, pega os espaços ali, o Fagner faz o corredor. São todos movimentos que casam com as características dos jogadores. Agora, você entra com o Vera fora da posição. O Vera, além de ser fora da posição, o jogador que estava na posição dele, que é o Rony, não consegue fazer essa bola chegar até o Vera. Porque ele não tem essa capacidade. E aí o Vera apareceu bem lá na frente na hora do gol, hein? Sim, mas por quê? Porque a bola chega. A bola tá chegando nele. Você viu? Verista, hein? A bola chegou. A bola chega nele. Agora, uma coisa que eu acho que... E aí não é nada... Eu não quero mal de nenhum jogador e minha crítica aqui é no sentido positivo. E não é nem pro Rony. Para mim é para a comissão técnica do Corinthians. Peguem o Rony, trabalhem com ele. A distribuição de jogo, posicionamento dele no corpo, em campo. O Rony pega a bola, ele pega a bola assim, olhando para baixo e tocando para onde ele está pegando a bola. Não é assim, não funciona dessa forma, senão ele vai ficar limitado. A corrida do Richard, 2 zagueiros, o Richard vinha por aqui. Os 2 zagueiros entravam, o Richard saía aqui. Tinha a marcação dos 2 zagueiros aqui, o Richard saía do lado. Então tem toda uma movimentação para procurar sair jogando. A movimentação do Rony. Os 2 zagueiros do Corinthians aqui, ele corre aqui, ó.
ele corre aqui, ele não vai receber essa bola. Ele só vai receber a bola quando está lá no lado. Aí quando o lateral recebe, o que ele faz? Ele dá o pique aqui, mas com o corpo olhando para o lateral. O jogo está aqui, ele olha para o lateral. Então o que acontece? Ele fica limitado. Eu pego a bola, devolvo para o lateral. Aí volta para lá, ele volta para cá e volta para lá e faz a mesma movimentação. Isso impossibilitou o Corinthians no primeiro tempo de jogar com velocidade. Né? E aí o meu apelo às pessoas da comissão do Corinthians é para que trabalhem esse garoto. Não sei se eu acho que o Rony tem 21, 22 anos, mas que trabalhem com esse garoto, porque ele é esforçado, ele é dedicado, você percebe que ele entra em campo e tem uma forma de jogar que você sabe, ele dá o coração mesmo, assim, põe o coração na ponta da chuteira. Então, trabalhem com ele, melhorem. Né? O bom treinador é aquele que faz todo mundo evoluir, não só aqueles que interessam, né? Todos podem evoluir. Então tem que ter esse trabalho, até para ajudar o próprio Corinthians. E, assim, a gente fala chover no molhado, né? Como faz falta o Renato Augusto. Mas tem que aprender de novo, o Lázaro tem que acelerar esse processo de aprendizagem sem o Renato Augusto. Ele tem que começar a entender que não terá o Renato Augusto por no mínimo 2 meses e depois ele vai ter que administrar o Renato Augusto. Então ele tem que acelerar isso. Estou falando, acho que já pela 3ª ou pela 4ª vez. Não dava já para ter pensado nisso? Assim, mas esse é o grande problema. As coisas estão andando de forma meio lenta, não só no Corinthians e outras equipes, mas estamos falando aqui do Corinthians, né? Pô, repito, 17 de abril. O Corinthians ficou janeiro, fevereiro, sem jogar? Porque a gente fica nesse processo, tipo, calma que é janeiro. Calma que é fevereiro. É o campeonato estadual, tá acertando, tá não sei o quê. Aí vem março. Abril. Não pode ter calma. O Renato Augusto não é uma novidade. A espera pelo Renato Augusto, a coisa de saber que o Renato Augusto não vai jogar todos os jogos, mesmo estando bem, não vai jogar todos os jogos. A gente já sabe que é assim. Então, assim, é exagero meu falar que, 17 de abril já tinha que ter resolvido essa questão do Renato Augusto? Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo, ontem, nitidamente, você percebe que isso não foi... Porque parece que ele está tateando ainda, Mas isso você percebe no jogo que isso não foi trabalhado. As substituições que foram feitas, no segundo tempo, eu acho que o Rony, muito mais pelo cartão amarelo, pela possibilidade de ele ser expulso, porque o jeito que ele entra, a forma como ele joga, é um jogador de característica que ele entra forte, ele é de marcação. Então, o cartão amarelo que ele tomou, ele chegou atrasado. Ele está errado no posicionamento, ele chegou atrasado e faz uma falta no jogador, no Bruno, acho que pelo lado, aqui na lateral. E não é novidade esse cara. E não é novidade. Aí ele sai, eu acho que muito mais por causa disso. O Matheus, que entra e que melhora o jogo, sai porque o Juliano se machuca. Sim. Entendeu? E o que o Matheus faz? Uma outra função, joga entre as linhas. Mas o Matheus é meia-meia, né? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Isso aí. Mostra que você não trabalhou por aquilo que o time precisa. Né? Fica dependendo do Renato. Não adianta achar que o Juliano vai ser o substituto do Renato. Já está comprovadamente. O Juliano já está comprovado. Não tem as características do Renato. É um outro jogador, então ele não vai conseguir fazer isso. A expectativa é que se cria, não, o Juliano agora vai substituir o Renato. Não vai, o Juliano é outra forma de jogar, outra forma de pensar. Então, por isso que eu estou dizendo, que eu acho que o Lázaro tem que, já teria que ter esse plano nas mãos e executando esse plano com maior facilidade, com maior rapidez. Ô, Bubu, mas é só Renato Augusto o problema do Corinthians? A ausência de Renato Augusto o problema do Corinthians? Primeiro, boa tarde para você. Muito boa tarde. William, Zé, aqui eu cedi de coração meus minutos para falar um pouco de Corinthians e de volância. Obrigado. Né? Para falar de Corinthians e de volância, temos aqui um expert. E temos um expert em várias outras coisas aqui, que é o Pedro também. Além de você, fã de esporte. Quem é expert em muita coisa não é expert em nada. Jornalista diz que é assim, né? Jornalista não é especialista em nada, né? Mas fala de tudo, fala de tudo, né? Tudólogo. Comentarista a gente engana bem. Bom, é o seguinte, eu tô aqui para defender o Timão, né? Para variar, né? Vai defender o Timão? Lógico. Defender o Timão significa defender o Lázaro? Defender o Lázaro, defender todo mundo. Porque é o seguinte... Tô curioso, quero saber. Eu vejo... Aqui, ó, o Roger Guedes também tá defendendo, hein? Eu vejo coisas positivas aparecendo no Corinthians. Coisas que daqui a pouco as pessoas vão começar a falar. Mas, por exemplo, o Cássio, há algumas semanas, alguns dias, ele falou, está subindo para o time profissional o melhor jogador que eu já vi nascer na base do Corinthians. E olha que o Cássio parece que tá um tempinho no Corinthians, né? 10 anos, uma década, né? Então, ele se referindo ao Pedro, ao Pedrinho, Pedro, né, que teve alguns minutos já na Copa do Brasil e tal. Segundo o Cássio, que conhece um pouquinho ali do ambiente, do métier ali, falou assim, esse garoto é a melhor coisa, melhor jogador que eu vi subir desde que eu tô no Corinthians. Então, por aí.
Tá, E aí, quem fez o primeiro gol ontem? Matheus. Um belíssimo gol. Matheus Araújo, né? Do nada, o menino vai lá. Acho que a grande história do jogo de ontem é o Matheus Araújo. Eu tô tentando individualizar aqui. Tá. De onde veio? Da base também. Da base também. Então, o Corinthians, depois de um bom tempo, eu acho que tá começando a promover, tá vindo uma boa safra, uma boa geração. A minha pergunta Mas não adianta que não vai resolver agora. Promover, Mas então, por exemplo, por qualidade ou promover porque não tem o dinheiro para contratar jogadores? Necessidade. Que seja. Necessidade. O Santos de 2002 não tinha dinheiro, Sim, tava nós estamos desenrolado. falando- nós Apareceu estamos- o Diego Robinho. Sim, mas a gente tá em 2023. É a mesma coisa. Vai, Acontece isso. vai. Quando você apareceu, você tinha talento. Outro mundo, outro mundo. É um outro mundo, Bubu. mas assim. Outro mundo, Bubu. Isso é cíclico Sim. em qualquer clube de futebol. De vez em quando aparece talento. Estão brotando de novo talentos no Corinthians. Há muito tempo acho que o Corinthians não produzia aparentemente jogadores que já estão resolvendo. O Matheus Araújo já resolveu o jogo de ontem que estava difícil, estava enroscado. Então, é claro que o Renato Augusto faz falta para qualquer time, especialmente para o Corinthians, que tem uma espécie de Renato Augusto dependência, só que eu já estou começando a ver outras possibilidades. Então, por um campeonato de 38 rodadas, o Corinthians ainda está vivo na Copa do Brasil, ainda está na Libertadores, tem muitas frentes, o elenco do Corinthians está conseguindo achar novas alternativas. O Barleta acho que estreou mal, está meio nervoso, meio tenso, mas é um outro jogador que pode fazer fumaça. Imagina lá, com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes e tal, né? O tridente que aparentemente não funcionou no primeiro tempo, mas o Barleta vai sentir ainda o Corinthians, Itaquera, Fiel e tal, eu acho que vai deslanchar. Acho que foi um bom reforço. Se você pega no Campeonato Paulista, tem que contratar alguém, era o Barleta ou o meia do próprio São Bernardo. Acho que eram os grandes caras, do meio do Água Santa também. Sim, né? sim. O Corinthians fez um investimento que não é da estratosférico, mas pegou um jogador que é interessante, que tem potencial para evoluir. Então eu tô falando aqui de outras alternativas, para não ficar sempre no chovendo molhado, no mimimi, no rame-rame, virando de Renato Augusto, com Renato Augusto, sem Renato Augusto, Corinthians com Renato Augusto, sem Renato Augusto. Parece que o Esporte Clube Renato Augusto Paulista agora, não pode ser assim, né? Nunca foi assim, nunca vai ser assim. E outra coisa, vou defender o Vera. O Vera, aqui na América do Sul, ele é chamado de todo-campista. Não precisa de defesa. Não, mas eu quero defender mais ainda. Eu quero reforçar, ressaltar. Aqui na América do Sul, nossos países quem vizinhos tá falando mal do chamam... Não, eu tô falando da função dele. Ele é o chamado todo-campista. Aí você pergunta pra mim, o que é todo-campista? É autoexplicativo. É o cara que joga em qualquer função. Ele é capaz de desempenhar qualquer função no meio campo. O Renato Augusto faz muitas funções no meio campo. Eu não sei se mais recuado ele vai tão bem. O Vera tem essa capacidade. Você fala, poxa, mas ele chegou bem na frente. Ele chega. Pega vídeos, a carreira dele. O Vera pode jogar de primeiro volante, segundo volante, mais avançado. Né? E se você tem 3 funções no meio campo, são 3 caras, o Vera joga nas 3. Sim. E acho que ele tem capacidade para jogar tudo. Então, para mim, no meio campo do Corinthians, não mais ser Renato Augusto, é Vera e mais 2 ou mais 3 lá, dependendo do esquema. Então, eu acho que o Corinthians não fez uma boa estreia em termos de desempenho, conseguiu o mais importante que era a vitória, claro. Sim. Mas tem coisas muito positivas aí. Tem jogadores muito além do Renato Augusto, jovens e outros com um pouco mais de experiência, que dão conta do recado. Eu acho que o Corinthians vai ser muito competitivo enquanto o Renato Augusto estiver fora também. Ô, Pedrão, tem que fazer um break rápido?